Se o nosso trabalho se resume a querermos agradar ao nosso patrão ou à nossa patroa, nós vamos acabar sempre nos frustrando, porque nós não somos perfeitos. As nossas tarefas, elas nunca vão chegar numa perfeição. Então, se a nossa motivação, se a nossa intenção está sempre centralizada em querer agradar as pessoas, em querer agradar a nossa família, nosso patrão, marido, esposa, filhos, pais, nós vamos acabar sempre nos frustrando. Porque às vezes nós queremos agradar essas pessoas e queremos recompensa imediata. Queremos aplausos. Queremos receber o elogio, queremos receber gratidão dessas pessoas. Nossas atividades, elas não podem ser motivadas por essa recompensa imediata. O nosso trabalho não pode estar vinculado, centralizado em querer agradar, em querer fazer o melhor para nós mesmos, porque vamos acabar sempre nos frustrando. Se nós tivermos um grau de perfeccionistas, vamos nos frustrar. Vamos acabar num círculo vicioso e não vamos conseguir fazer as coisas de forma eficaz, de forma efetiva, e principalmente não vamos estar fazendo as coisas para a glória do Senhor. Esse é o ponto. Nós sempre estamos buscando agradar as pessoas. Sempre o nosso foco é centralizado em querer agradar as pessoas. Para um pouquinho e pensa. Se a nossa vida gira em torno disso, de querer agradar, se a nossa motivação, se a nossa intenção está sempre centralizada em querer agradar as pessoas, nós vamos nos frustrar e vamos acabar colocando um peso em nós, vamos acabar levando um fardo da qual é desnecessário nós carregarmos. Porque as pessoas, elas tendem a isso. Elas buscam essa perfeição, elas querem ser elogiadas, eu falo da gente, eu falo de mim, eu falo de você. Nós buscamos isso, buscamos a gratidão da nossa família, buscamos a gratidão, o reconhecimento da família, dos amigos, no nosso trabalho, no escritório, na faculdade, na escola, dentro da igreja. Nós estamos sempre ansiosos por reconhecimento e não dá para viver assim. Não dá para viver assim, trabalhando, vivendo, praticando coisas, fazendo tarefas e buscando sempre reconhecimento. Nós vamos nos frustrar e vamos acabar entrando num funil, nos esvaziando de servirmos com alegria, de trabalharmos com alegria, porque o nosso foco está errado. Então a gente tem que mudar o foco. Tem que mudar o foco. E a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 13, versículos 23, 24, as escrituras dizem assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. O conselho de Paulo, ele é muito prático para nós, para os crentes que trabalham muitas vezes até para outros crentes, ou dos crentes que trabalham para pessoas ímpias, para empresas ímpias, para escritórios que na maioria dos nossos colegas não conhecem a Jesus. O conselho é esse: trabalhem como se fosse diretamente para o Senhor. Porque quando nós trabalhamos com esse pensamento, com essa ideia de que estamos trabalhando para o Senhor, a nossa motivação é outra. É querer agradar ao Senhor, é querer glorificá-lo.
Porque se nós estamos trabalhando para o Senhor, para a glória de Deus, baseados e firmados na obra redentora de Jesus Cristo lá na cruz, as nossas intenções vão ser outras. Dá para entender? Então, a nossa mente é que tem que ser mudada. Às vezes, eu já parei e me questionei, muitas vezes, em momentos da minha vida, em pensar que a outra pessoa estava errada, que o meu problema, que a minha frustração era a pessoa, era o outro, mas não. O problema não são as outras pessoas, o problema não é o nosso patrão, o problema não é o nosso colega, o problema não é essa empresa que a gente trabalha, o problema está em nós, é a nossa cabeça que tem que ser mudada. Ora, se somos crentes, se somos luz aqui no mundo, se somos sal na terra, se Jesus nos salvou, se o Senhor Jesus nos regenerou através do seu sacrifício, através da sua obra, se Ele já nos salvou, então eu sou luz, eu tenho que irradiar luz nas trevas. Então as trevas, elas não são problema. O problema, quem sabe, está em mim e na maioria das vezes está em nós. Porque adversidades nós vamos ter em todos os setores da nossa vida, seja nos nossos relacionamentos familiares, seja dentro da igreja, seja na socialização com outras pessoas dentro do nosso trabalho, faculdade, escola, enfim. Nós sempre vamos ter circunstâncias que vão nos deixar, às vezes, em questionamentos. Mas é como nós reagimos a essas coisas. Nós temos que parar de olhar para as circunstâncias, nós temos que olhar para Deus. Nós temos que parar de olhar para as pessoas e vê-las como os nossos inimigos, e nós temos que olhar para Deus. Nós temos que parar de olhar para os nossos sentimentos, nos colocar como vítimas, parar de nos colocarmos com uma pretensão de querermos fazer o melhor para agradar aquelas pessoas, porque isso tem que ser totalmente descartado. Nós temos que parar de olhar para nós, e nós temos que olhar para Deus, olhar para Jesus. E é como as Escrituras dizem, nós temos que fazer as coisas, nós temos que trabalhar, trabalhando como se Deus fosse o nosso patrão, como se o Senhor, como se fosse para Ele, como se fosse diretamente para Ele. E assim nós vamos poder desenvolver as nossas atividades, as nossas tarefas com a motivação certa, ou seja, para a glória do Senhor, com a intenção certa, intencionados a render glória a Ele, motivados pelo Espírito Santo, com a intenção de render glória ao Senhor, e vamos trabalhar com alegria, porque quando nós entendemos que a tarefa é para o Senhor, e nós vamos orar baseados nisso, obviamente. Aí está outra questão que muitas vezes nós erramos, é de nós não orarmos, é de nós não apresentarmos pedindo, porque oração é dependência em Deus. Então, que hoje a gente venha aprender isso, a sermos categóricos, entender que o centro é Cristo, que nós estamos em tudo, todas as nossas tarefas, venhamos a pensar que estamos fazendo diretamente para Deus, motivados pelo Espírito Santo, motivados com gratidão a Ele, por amor a Ele, olhar para Ele. É isso que importa, é nós olharmos para Ele, porque aí a nossa intenção vai ser render glória a Ele, glorificar. Dificuldade nós vamos sempre ter, mas que a gente venha aprender isso, a mudar a forma como a gente está vendo as coisas, porque só assim nós vamos poder ser luz e ser sal. Só assim nós vamos poder cooperar para que o reino do Senhor venha avançar aqui na terra. Eu fico por aqui, ao Senhor toda a glória, toda a honra, gratidão por mais um dia, e até a próxima, se o Senhor assim permitir.